Se você ou um familiar próximo já passou dos 70 anos e o seu médico, talvez com um toque amigável no ombro, lhe disse que 140/90 é a sua tensão normal para a idade, esqueça isso, livre-se dessas palavras. Porque hoje vamos desmistificar o mito mais perigoso, mais insidioso e, infelizmente, o mais disseminado na cardiologia moderna. Este é um mito que, literalmente, rouba vidas todos os dias, destrói destinos e transforma idosos ativos em pessoas dependentes. Fique conosco até ao fim e descobrirá por que é que aqueles números no seu tensiômetro, que talvez considere seguros, podem ser, na verdade, uma bomba relógio escondida no centro do seu corpo. E o mais importante, vai saber o que fazer a seguir. Mas afinal, de onde é que veio esta ideia de que a tensão deve subir com a idade? E que 140/90 é quase uma bênção para alguém com 70 anos? As raízes deste engano remontam ao passado, à medicina de meados do século XX. Nessa altura, os médicos não tinham o arsenal de medicamentos eficazes e seguros para controlar a tensão que temos hoje. Os tratamentos existiam, claro, mas muitas vezes causavam efeitos secundários graves, que eram especialmente difíceis de suportar para os mais velhos. Além disso, a compreensão sobre os mecanismos de envelhecimento dos vasos sanguíneos era diferente. Existia a teoria de que, com a idade, as artérias inevitavelmente enrijeciam, tornavam-se calcificadas, e que, para empurrar o sangue através destes vasos menos elásticos até aos órgãos vitais, o coração precisava, alegadamente, de gerar uma tensão mais alta. Criava-se um ciclo vicioso. Baixar a tensão era arriscado, por causa dos efeitos secundários dos medicamentos, mas não baixar parecia lógico à luz daquela fisiologia ultrapassada. Foi assim que nasceu o conceito de tensão elevada, aceitável ou normal para a idade. Os médicos escolhiam o que lhes parecia ser o menor de dois males. Mas a medicina evolui. O que era uma cautela justificada há 50 anos, hoje transformou-se numa ignorância mortalmente perigosa. Ora, vamos começar com a afirmação mais importante. Uma tensão arterial de 140/90 milímetros de mercúrio não é normal. Isto aplica-se, quer tenha 70, 80 ou 90 anos. De acordo com todas as diretrizes clínicas internacionais modernas, sejam europeias, americanas ou quaisquer outras, 140/90 é a primeira fase da hipertensão arterial. Ou, em termos mais simples, é mesmo uma doença. É um diagnóstico. É uma condição que exige atenção, vigilância e, na grande maioria dos casos, tratamento. Pense nisto. Imagine que tem uma febre de 37,5 graus. Não são 39, claro. Consegue fazer as suas coisas, manter-se ocupado. Mas chamaria a isso normal? Não. Sabe que existe algum tipo de processo inflamatório no organismo, que algo não está certo. Com a tensão arterial é o mesmo. 140/90 não é uma crise hipertensiva crítica que o fará desmaiar imediatamente. É antes aquele processo inflamatório lento, mas constante, que vai destruindo os seus vasos sanguíneos por dentro. Dia após dia, mês após mês, ano após ano. O perigo real desta condição reside precisamente na sua aparente inofensividade. A pessoa pode não sentir esta tensão. Não tem dores de cabeça, não sente tonturas, nem vê moscas ou estrelas nos olhos. Vive a vida normal, convencida de que está tudo bem. Afinal, na minha idade, toda a gente tem esta tensão. E é aqui que reside a grande armadilha. Enquanto a pessoa persiste neste erro perigoso, a doença faz o seu trabalho silencioso. É como os térmitas que silenciosamente corroem as vigas de suporte da sua casa. Por fora, parece tudo sólido e seguro, até que um dia terrível, o telhado desaba sobre a sua cabeça. No nosso caso, este telhado desabado é o AVC, o acidente vascular cerebral, o infarte, ou a insuficiência cardíaca ou renal. Portanto,
A primeira coisa que deve fazer é mudar a sua atitude. Pare de chamar normal a doença. Reconheça que os valores de 140/90 são um problema que precisa de ser resolvido, e não uma característica da idade com a qual tem de se conformar. Este é o primeiro e mais crucial passo para preservar a sua saúde e prolongar uma vida ativa e plena. Para perceber por que é que mesmo uma subida ligeira da tensão arterial é tão destrutiva, vamos imaginar os nossos vasos sanguíneos por um momento. Idealmente, a artéria não é apenas um tubo, é um órgão vivo e complexo. A sua parede interior, o endotélio, é uma camada de células finíssima e delicada, lisa como seda. É responsável por inúmeras funções vitais. Regula o tônus do vaso, impede a formação de coágulos ou trombos e controla as trocas entre o sangue e os tecidos. Agora, imagine que este sistema delicado está constantemente a ser percorrido por sangue sob pressão excessiva, o que significam 140 milímetros de mercúrio. É como tentar regar violetas frágeis com uma mangueira de bombeiro. Este excesso de pressão constante agride literalmente o endotélio, magua-o, causando fissuras e danos microscópicos. O organismo, claro, tenta reparar estes danos. Como? Envia para o local da avaria uma verdadeira equipa de socorro, as plaquetas e o mau colesterol, ou seja, as lipoproteínas de baixa densidade, o LDL. Eles preenchem essas fissuras, formando o que conhecemos como placa de aterosclerose. Numa fase inicial, isto até evita que o vaso rebente. Mas o problema é que a tensão continua alta, continua a bater nas paredes, provocando novas microlesões. A equipa de reparação trabalha sem parar, e a placa cresce, acumulando-se camada sobre camada, como uma estalagmite numa gruta. Com o tempo, a placa aumenta de tamanho, estreitando o lúmen, ou o espaço interno, do vaso. O sangue já não consegue fluir livremente. E a própria parede da artéria, onde esta construção inflamatória é constante, perde a sua elasticidade, torna-se dura, rígida e frágil. Em vez de uma mangueira flexível e elástica, ficamos com um tubo de plástico velho, rachado, pronto a rebentar a qualquer momento. E este processo acontece em simultâneo em milhares de vasos por todo o seu corpo, no coração, no cérebro, nos rins, nos olhos. É isto que está, na verdade, a acontecer no organismo de quem vive com a tensão normal para a idade de 140/90. É uma autodestruição lenta, mas inexorável, de todo o sistema vascular. Agora, vamos focar-nos no coração. É ele o motor principal do nosso sistema circulatório e, infelizmente, a primeira vítima da hipertensão. O que é que acontece ao coração quando tem de bombear sangue através de vasos sanguíneos estreitos e rígidos? Ele é forçado a trabalhar com uma sobrecarga colossal. Imagine que está a tentar espremer uma pasta de dentes muito grossa através de um orifício minúsculo do tubo. Vai ter de fazer imensa força, não é? É exatamente isso que acontece com o seu coração. Para conseguir ultrapassar esta resistência alta nos vasos, o músculo cardíaco, o miocárdio, tem de se contrair com muito mais força do que o normal. Ora, o coração é um músculo, e o que acontece a qualquer músculo se for constantemente sujeito a esforços excessivos? Pense, por exemplo, se levantasse halteres pesadíssimos todos os dias. O músculo começa a crescer, a aumentar de volume. A isto chamamos hipertrofia. À primeira vista, pode parecer um bom sinal. O coração está mais forte. Mas isto é um engano, uma ilusão muito perigosa. A hipertrofia do miocárdio do ventrículo esquerdo, que é a parte do coração que mais sofre, é um processo patológico. O músculo cresce, mas a sua irrigação sanguínea não acompanha esse crescimento. As artérias coronárias, que são responsáveis por alimentar o próprio coração, não conseguem fornecer sangue e oxigênio suficientes para esta massa muscular que aumentou tanto. O resultado é que as células do miocárdio
começam a sofrer de privação de oxigênio, ou seja, isquemia. Além disso, um músculo tão aumentado fica mais rígido e perde a capacidade de relaxar normalmente. Isto compromete o processo de enchimento do coração com sangue, o que leva ao desenvolvimento de uma condição muito grave, a insuficiência cardíaca crônica. A pessoa começa a sofrer de falta de ar, inchaço, os chamados edemas, e cansaço rápido. O seu coração simplesmente se esgota, desgasta-se como um cavalo forçado a correr sem parar. Ele trabalhou anos a fio, tentando lidar com aquela pressão que alguns erradamente chamam de normal da idade. E a dada altura, a sua capacidade e o seu recurso esgotam-se. Isto pode manifestar-se como um enfarte do miocárdio, quando uma parte do músculo morre por falta de sangue, ou, na pior das hipóteses, como uma morte súbita. Esta é a verdadeira e triste consequência de acreditar no mito da tensão arterial da idade. O próximo órgão vital a sofrer um impacto terrível da tensão alta é o nosso cérebro. É um órgão incrivelmente exigente em energia. Embora pese apenas cerca de 2% da nossa massa corporal, consome até 20% de todo o oxigênio e nutrientes que entram no organismo. Para funcionar, necessita de um sistema de circulação sanguínea perfeito, composto por vasos muito finos e delicados. Mas o que é que a pressão constante de 140/90 faz a estes vasos? Acontece exatamente o mesmo processo destrutivo que já descrevemos. As paredes das artérias que nutrem o cérebro engrossam, perdem elasticidade, e o seu diâmetro interno fica mais estreito devido às placas de aterosclerose. Isto resulta numa perturbação crônica da circulação cerebral. O cérebro começa a receber menos oxigênio e glicose do que necessita. Como é que isto se manifesta? No início, os sintomas podem ser súbitos: piora da memória, dificuldade em concentrar-se, cansaço rápido durante o trabalho mental, zumbidos nos ouvidos e tonturas. Muitas pessoas atribuem isto à idade, ao cansaço ou a qualquer outra coisa, mas nunca à tensão, que consideram estar dentro da normalidade. A pessoa começa a ter mais dificuldade em raciocinar, a ter problemas em escolher as palavras e esquece-se de acontecimentos recentes. Este quadro chama-se demência vascular, ou, popularmente, demência senil. E a hipertensão é uma das suas principais causas. Mas este nem é o cenário mais assustador. O perigo mais temido que espreita o cérebro devido à hipertensão é o acidente vascular cerebral, o AVC. Existem dois tipos de AVC. O primeiro, o isquêmico, ocorre quando uma placa de gordura dentro de um vaso cerebral se rompe, formando um coágulo que impede totalmente a circulação. A parte do cérebro privada de oxigênio e nutrientes morre. O segundo, o AVC hemorrágico, acontece quando a parede frágil de um vaso, já danificada pela hipertensão, não suporta mais um pico de pressão e rebenta. Isto provoca uma hemorragia cerebral que comprime e destrói o tecido do cérebro. Ambas as situações são uma catástrofe que, num instante, pode transformar a pessoa num inválido profundo e acamado, ou mesmo pôr fim à sua vida. E o risco desta tragédia aumenta drasticamente quando se vive com a pressão de 140/90 e se insiste em considerá-la normal. A hipertensão é igualmente destrutiva para os nossos rins. Os rins funcionam como um filtro único e essencial no nosso corpo. A cada minuto, uma quantidade enorme de sangue passa por eles, sendo limpo de toxinas e resíduos. Todo este trabalho complexo ocorre em milhões de pequenos filtros, chamados glomérulos renais, que são, na verdade, um emaranhado de vasos sanguíneos minúsculos, os capilares. Agora, imaginem que o sangue chega a estes capilares tão delicados, de paredes finas, sob uma pressão constantemente elevada. Esta força excessiva acaba por esmagar e danificar a estrutura frágil dos filtros renais. As paredes dos capilares engrossam e ficam esclerosadas, ou seja,
são substituídas por tecido cicatricial. A isto chamamos nefroesclerose. Gradualmente, um a um, os glomérulos deixam de funcionar e perdem a sua capacidade de filtrar. Os rins começam a ter cada vez mais dificuldade em limpar o sangue. O corpo passa a acumular toxinas que deveriam ser eliminadas pela urina. Este quadro clínico designa-se insuficiência renal crônica. O problema é que este processo, tal como acontece no coração ou no cérebro, desenvolve-se de forma muito lenta e silenciosa. Nas fases iniciais, a pessoa pode nem sentir absolutamente nada. Os primeiros sinais, cansaço, fraqueza, inchaços ou edemas e alterações na cor da urina, só aparecem quando já se perdeu irremediavelmente uma parte significativa do tecido renal. Nas fases avançadas, a única salvação para o paciente passa pelo tratamento de hemodiálise, a limpeza artificial do sangue, a qual a pessoa fica dependente para o resto da vida, ou, em alternativa, o transplante de rim. É um destino muito duro, e o mais triste de tudo é que, na grande maioria das vezes, a causa disto é uma hipertensão não tratada ou mal controlada. Há pessoas que andam anos com a pressão a 140 ou 150, pensando que isso é próprio da idade, e nem sequer desconfiam que estão a matar lentamente os seus rins. Quando o problema se torna evidente, muitas vezes já é demasiado tarde para mudar a situação de forma significativa. Por isso, controlar a tensão arterial não é apenas proteger o coração e o cérebro, mas é o fator crucial para manter os seus rins saudáveis até uma idade bem avançada. Passemos agora à linguagem dos números e da medicina baseada na evidência. O mito da pressão arterial normal para a idade caiu por terra, desfeito pelos resultados de numerosos estudos científicos de larga escala. Um dos estudos mais marcantes foi o SPRINT, cujos resultados foram publicados em 2015. Contou com a participação de mais de 9.000 pessoas, com mais de 50 anos, e com elevado risco cardiovascular. Os participantes foram divididos em dois grupos. No primeiro, os médicos tinham como objetivo reduzir a pressão sistólica, ou seja, a máxima, até 140 milímetros de mercúrio, o que correspondia aos antigos padrões. No segundo grupo, a meta era bastante mais ambiciosa, atingir um nível de pressão inferior a 120, ou seja, foi administrado um tratamento intensivo. O estudo estava planeado para durar cerca de 5 anos, mas teve de ser interrompido mais cedo, logo após 3 anos. Por quê? Porque os resultados eram tão esmagadores e inequívocos que continuar a monitorizar o primeiro grupo se tornou simplesmente antiético. Concluiu-se que, no grupo de controlo intensivo, onde os valores eram mantidos no 120, o número de infartes, acidentes vasculares cerebrais, casos de insuficiência cardíaca e mortes por causas cardiovasculares foi 25% inferior ao grupo de controlo padrão. E a mortalidade geral, por todas as causas, desceu 27%. Pense bem nestes números. 1/4 dos eventos trágicos foram evitados apenas graças a um controlo da pressão arterial mais rigoroso. Este estudo teve o efeito de uma bomba no meio médico e levou à revisão de todas as diretrizes clínicas existentes. Provou inequivocamente: quanto mais baixa a pressão, melhor. Claro, dentro dos limites razoáveis. Mas manter a fasquia nos 140 é uma abordagem desatualizada e perigosa. E isto aplica-se também às pessoas mais velhas. O estudo SPRINT incluiu um número significativo de pacientes com mais de 75 anos, e os benefícios da redução intensiva da pressão neste grupo etário foram igualmente convincentes. Afinal, quais são os valores de tensão arterial alvo recomendados atualmente? Em que números é que devemos focar-nos quando temos 70 anos ou mais? De acordo com as últimas recomendações da Sociedade Europeia de Cardiologia, publicadas em 2018, e que são consensuais entre a maioria dos especialistas, o tratamento deve seguir este princípio. Se uma pessoa
com idade entre os 65 e os 80 anos, está a fazer tratamento para a hipertensão, a sua pressão sistólica, a chamada máxima, deve manter-se no intervalo de 130 a 139 milímetros de mercúrio, e isto é apenas se estiver a tolerar bem o medicamento. Ou seja, 139 é o limite superior do aceitável, e não o ideal. O objetivo ideal, a meta a atingir, é um valor abaixo de 130. Relativamente à pressão diastólica, a mínima, esta deve ser inferior a 80. Desta forma, o valor-alvo de tensão para a maioria das pessoas mais velhas é de 130 por 80 ou inferior. É importante comparar isto com a famosa norma antiga de 140 por 90. A diferença é colossal. Não estamos a falar apenas de 10 ou 20 pontos na escala do tensiômetro. Por detrás desta diferença estão vidas salvas, acidentes vasculares cerebrais e infartes prevenidos, anos preciosos de vida ativa e saudável que conseguimos preservar. É crucial perceber que estes valores não são tirados do nada. Eles resultam da análise de dados de centenas de milhares de pacientes de todo o mundo. São o fruto de décadas de investigação científica extremamente rigorosa. Ignorar estes dados hoje é o mesmo que tentar curar uma infecção com mezinhas e rezas, quando já temos antibióticos. A medicina está em constante progresso, e o nosso dever é beneficiar desses avanços. E o principal avanço da cardiologia moderna no tratamento da hipertensão arterial é a compreensão de que não existe aumento de tensão que seja seguro. Qualquer desvio dos valores ideais de 120 por 80 acarreta riscos. A tarefa, tanto do médico como do paciente, é minimizar esses riscos, mantendo a pressão arterial no nível mais baixo possível, mas claro, sempre confortável e seguro para aquela pessoa em específico. Neste ponto, muitos de vocês podem estar a perguntar: não será perigoso baixar tanto a tensão arterial em pessoas mais velhas? É que há outro mito, intimamente ligado a este: o de que se baixarmos muito a tensão a um idoso, podemos comprometer a circulação cerebral, o que levará a desmaios e ao desenvolvimento de demência. Este medo é muito forte, tanto entre os pacientes como, infelizmente, entre alguns médicos mais conservadores. É o que chamamos de medo da hipotensão ortostática, ou seja, aquela queda abrupta da tensão quando se passa da posição deitada para a posição vertical. É verdade que este é um efeito secundário possível dos medicamentos anti-hipertensores, especialmente no início do tratamento ou quando a dose não está bem ajustada. No entanto, estudos recentes, incluindo o já referido SPRINT, demonstram que, com uma abordagem terapêutica correta, estes riscos são mínimos e não se comparam com o benefício colossal de baixar a tensão. No grupo de tratamento intensivo do estudo SPRINT, houve de facto um número ligeiramente superior de desmaios e quedas. Mas o mais importante é que o número de lesões graves resultantes dessas quedas foi idêntico em ambos os grupos. Já o número de acidentes vasculares cerebrais, ou AVC, e infartes, como recordamos, foi um quarto inferior. O que é que prefere escolher? O risco hipotético e improvável de cair e ficar com um hematoma, ou o risco real e elevado de sofrer um AVC e ficar paralisado? A resposta, parece-me, é óbvia. A palavra-chave aqui é abordagem inteligente. Tratar a hipertensão em idosos é uma arte. O médico deve ajustar a terapia com muito cuidado, começando com doses baixas, aumentando-as progressivamente e monitorizando constantemente o estado do paciente. É crucial utilizar medicamentos modernos, que atuam de forma suave e prolongada, evitando flutuações bruscas na tensão arterial. O paciente também deve ser instruído sobre as regras de segurança, levantar-se devagar da cama, evitar movimentos bruscos. Com esta abordagem, atingir os valores-alvo de tensão, abaixo de 130 por 80, é absolutamente seguro e vital para a grande maioria das pessoas mais velhas.
Mas então, por que é que, apesar de todos estes dados científicos serem tão claros, o mito da tensão arterial normal para a idade continua a ser tão persistente? Por que é que ainda hoje ouvimos um médico dizer numa consulta: Dona Maria, o que é que a senhora quer? Já tem 80 anos. 150 por 90 para si é uma tensão normal de trabalho. Há várias razões para isto. A primeira, como já referimos, é a inércia mental. Os médicos que se formaram há 30 ou 40 anos absorveram dogmas antigos, e é difícil para eles atualizarem-se. Estão habituados a trabalhar à moda antiga e acreditam que dessa forma é mais seguro. A segunda razão é a falta de tempo. Numa consulta no Serviço Nacional de Saúde, tem-se uns meros 15 a 20 minutos por doente. Nesse tempo, o médico tem de recolher o historial clínico, examinar, passar receitas e preencher uma pilha de papéis. Não há tempo físico para explicar detalhadamente a uma pessoa mais velha por que é que a sua tensão tem de baixar, como tomar os medicamentos e quais os sinais de alerta. É muito mais simples usar a frase de rotina sobre a tensão normal para a idade e despachar o paciente. Isto não é má fé, mas sim, infelizmente, um sistema que está viciado. A terceira causa está nas características dos próprios pacientes mais velhos. Muitos desconfiam da medicação, têm medo da química e preferem acreditar nos remédios caseiros. Não seguem bem as instruções do médico e interrompem a toma dos medicamentos assim que se sentem um pouco melhor. O médico, ao ver esta atitude, pode desanimar e pensar que é preferível que o paciente ande com 140/90 do que não tome rigorosamente nada. E por fim, a quarta e muito importante razão: a falta de informação clara e acessível para o público. As pessoas buscam conhecimento sobre saúde em programas de televisão duvidosos, na internet ou nas conversas com os vizinhos. Neste ruído informativo, é muito fácil perdermos-nos e aceitar um mito que é conveniente e nos acalma. Afinal, é muito mais agradável pensar que a nossa tensão está normal para a nossa idade, do que admitir que temos uma doença crônica séria que exige tratamento para o resto da vida. É esta combinação de fatores que cria o terreno fértil para que prospere este perigoso erro sobre a tensão normalizada pela idade. Vamos analisar outro conceito que muitas vezes é usado para justificar ter a tensão alta, o que chamam de pressão de trabalho ou pressão de conforto. O que é isso, afinal? Normalmente, as pessoas usam esta expressão para descrever o nível de tensão arterial onde subjetivamente se sentem bem. Por exemplo, alguém diz: a minha pressão ideal é 150/90. Se estiver mais baixa, sinto-me fraco e tenho tonturas, mas a 150 sinto-me cheio de energia. Isto é, na verdade, uma das armadilhas mais traiçoeiras da hipertensão. O nosso organismo tem uma capacidade de adaptação incrível. Quando vivemos anos a fio com a pressão alta, os nossos vasos sanguíneos, especialmente os do cérebro, acabam por se habituar a esse fluxo e pressão elevados. O sistema de autorregulação que controla o fluxo de sangue no cérebro reconfigura-se para esse nível novo, mas doentio. E quando começamos a tomar medicação para baixar a tensão para valores normais, este sistema falha. O cérebro tem a sensação que está a receber pouco sangue e envia sinais de hipotensão, fraqueza, tonturas, sonolência. A pessoa tira a conclusão errada. A tensão normal não é para mim, faz-me mal. E assim, abandona o tratamento, voltando à sua tensão alta, mas confortável. Mas o que é que confortável significa aqui? É confortável para o seu bem-estar, mas não para os seus vasos. Enquanto a pessoa se sente bem com 150/90, as suas artérias, coração, cérebro e rins continuam a ser destruídos, mas com força redobrada. É como estar sentado numa sala onde a concentração de monóxido de carbono sobe devagar e despercebidamente. No início, não sente nada, até se pode sentir quente e com sono, mas no final, isso leva à morte.
É por isso que o conceito de pressão de trabalho, se estiver acima do normal, não existe na medicina moderna. O que existe é uma tensão habitualmente alta, à qual o corpo se adaptou. E a missão de um bom médico é não ceder a essa adaptação viciosa, mas sim reeducar o organismo, devagar, para viver com a tensão normal. Este processo pode demorar algumas semanas ou até meses, mas é absolutamente crucial para salvar a vida do paciente. A situação que merece uma atenção redobrada é a das pessoas muito idosas, com mais de 80 ou 85 anos. Isto é especialmente verdade se estiverem mais debilitadas, com várias doenças associadas e com a chamada síndrome da fragilidade ou astenia senil. Nesses casos, a abordagem para reduzir a tensão arterial deve ser ainda mais prudente e, acima de tudo, individualizada. Não há de facto uma base de evidências tão robusta para este grupo como há para os mais novos. Os grandes estudos clínicos normalmente não incluem estes pacientes considerados frágeis. Por isso, cabe ao médico ponderar o benefício e o risco potencial com o máximo cuidado. Reduzir a tensão de forma agressiva numa pessoa nestas condições pode ser perigoso, causando quedas, a deterioração da função renal, ou até mesmo um acidente vascular cerebral, um AVC. Mas atenção! Mesmo nestes casos, ter uma tensão de 160 por 100 ou 170 por 100 não significa que seja a sua nova normalidade. Continua a ser um fator de risco. Apenas os objetivos terapêuticos é que podem ser menos estritos. Por exemplo, para um paciente frágil com mais de 80 anos, um objetivo aceitável pode ser manter a pressão sistólica abaixo dos 150 milímetros de mercúrio. O princípio fundamental neste tratamento é, primeiro, não prejudicar. O tratamento começa sempre com doses mínimas de um único medicamento, e o ajuste da dose deve ser feito de forma muito lenta e cuidadosa, sempre monitorizando como o doente se sente e quais são os valores da tensão. É crucial avaliar não só os números que aparecem no tensiômetro, mas também o estado geral da pessoa, as suas funções cognitivas, se consegue cuidar de si própria e se tem tonturas frequentes. No entanto, se tivermos um idoso de 85 anos que está bem conservado, ativo e não tem problemas de saúde graves associados, as regras são as mesmas que se aplicam a uma pessoa de 70 anos. O objetivo da tensão arterial para ele deverá continuar a ser na faixa dos 130 a 139. A idade que está no bilhete de identidade não é o fator decisivo. É muito mais importante a idade biológica e o estado geral de saúde. Mas é bom frisar: em nenhuma destas situações, o valor de 140 por 90 é a meta ideal ou a normalidade. No máximo, e apenas para os doentes muito fragilizados, este pode ser o limite máximo aceitável, mas nunca um indicador de boa saúde. Vamos então falar sobre a importância de medir a tensão arterial corretamente. É a peça fundamental no diagnóstico e controlo da hipertensão. Se a medição for mal feita, os números que obtém são incorretos. E com base em números errados, tanto o senhor, como o seu médico, podem tomar decisões que não são as mais adequadas. Existem algumas regras de ouro para medir a tensão. A primeira, deve medir a tensão num ambiente calmo, depois de descansar uns 5 a 10 minutos. Não meça logo a seguir ao exercício físico, a um momento de estresse, ou depois de beber café ou de fumar um cigarro. Tudo isto pode, artificialmente, subir os seus valores. A segunda regra, sente-se confortavelmente, bem apoiado nas costas da cadeira, com os pés assentes no chão e sem cruzar as pernas. O braço onde faz a medição deve estar repousado numa mesa, ao nível do coração. Terceira regra. A braçadeira do aparelho deve ser colocada no braço, 2 a 3 centímetros acima da dobra do cotovelo. Coloque-a sempre na pele nua, nunca por cima da roupa. O tamanho da braçadeira também tem de ser o adequado ao seu braço.
Uma braçadeira muito apertada vai dar valores mais altos e uma muito larga, valores mais baixos. Quarta regra: enquanto está a medir a tensão, evite falar e movimentar-se. Quinta regra: deve fazer 2 ou 3 medições, com um intervalo de 1 ou 2 minutos entre cada uma, e registrar o valor médio. Sexta regra: deve medir a tensão regularmente, idealmente 2 vezes por dia, de manhã, depois de acordar, e à noite, antes de se deitar, e manter um diário dos seus valores. São os dados desse diário, e não apenas uma medição ocasional no consultório do médico, onde a tensão de muitos pacientes sobe devido à chamada hipertensão da bata branca, que fornecem a informação mais valiosa para o tratamento adequado. Os tensiômetros automáticos modernos são aparelhos fiáveis e precisos, mas só se forem usados corretamente. Peça ao seu médico ou enfermeiro para lhe mostrar como fazer a medição e confirme a precisão do seu aparelho doméstico. Esta simples ação pode mudar radicalmente a abordagem ao seu tratamento e protegê-lo de erros graves. O que fazer se você ou alguém próximo registra regularmente uma tensão arterial de 140/90 ou mais alta? A primeira e principal regra é: não entre em pânico, mas também não ignore a situação. É crucial perceber que isto não é simplesmente coisa da idade, mas sim um sinal de uma condição médica que precisa de ser abordada. O segundo passo é marcar uma consulta com um bom médico, seja ele o seu médico de família ou um cardiologista. E é vital encontrar um especialista que esteja a par das abordagens e diretrizes mais atuais. Se, ao ver as suas queixas e os números no seu diário de tensão, o médico as desvalorizar e disser que é normal para a sua idade, pense seriamente em procurar um segundo doutor. Tem todo o direito a receber cuidados de saúde de qualidade, baseados em evidências científicas atuais. Antes da consulta, prepare-se bem. Leve consigo o registro da tensão arterial que manteve durante pelo menos 1 ou 2 semanas. Anote todos os medicamentos que toma regularmente, incluindo vitaminas e suplementos. Formule as suas perguntas para o médico. Não hesite em perguntar o motivo da prescrição de cada medicamento, quais são os possíveis efeitos secundários e quais os valores-alvo de tensão que deve atingir. A sua função é tornar-se um participante ativo no tratamento e não apenas um seguidor passivo de instruções. O seu médico provavelmente irá prescrever exames adicionais para avaliar os chamados órgãos-alvo, um eletrocardiograma, um ecocardiograma e análises ao sangue e à urina. Isto é essencial para criar um quadro completo da sua saúde e escolher a terapia mais segura e adequada. Lembre-se, o tratamento da hipertensão não é um sprint, é uma maratona. É um processo contínuo para a vida, que exige paciência e disciplina. Mas a recompensa desta maratona é a sua própria vida e a sua saúde. O tratamento moderno da hipertensão não se resume apenas a tomar comprimidos. Os métodos não medicamentosos, ou seja, as mudanças no estilo de vida, desempenham um papel enorme, por vezes até decisivo. E isto é tão crucial na idade mais avançada quanto era na juventude. O primeiro ponto a focar é a alimentação. O inimigo número 1 de quem sofre de tensão alta é o sal de cozinha. O sódio presente no sal retém líquidos no organismo, o que aumenta o volume de sangue a circular e, consequentemente, a tensão arterial. A dose diária recomendada para quem tem hipertensão é de no máximo 5 gramas de sal, o que equivale sensivelmente a uma colher de chá. Atenção! Isto inclui não só o sal que acrescenta na hora de comer, mas também o sal escondido que está nos produtos pré-preparados, como pão, queijos, enchidos, conservas e molhos. Por isso, é fundamental ler os rótulos e tentar cozinhar mais em casa, usando ervas aromáticas e especiarias para substituir o sal. O segundo ponto é a normalização do peso. Cada quilo a mais representa um esforço extra para o coração
E para os vasos sanguíneos, uma redução de peso de apenas 5 a 10% do seu peso inicial pode levar a uma diminuição muito significativa da tensão arterial. O terceiro ponto é a atividade física adequada. Não estamos a falar de bater recordes no ginásio. Para a terceira idade, o ideal é fazer exercícios aeróbicos de intensidade moderada e de forma regular. Uma caminhada a passo rápido, marcha nórdica, natação ou ginástica de manutenção. 30 a 40 minutos por dia, 5 vezes por semana, são suficientes. Isto treina o coração, melhora a elasticidade dos vasos e ajuda a controlar o peso. O quarto ponto é parar completamente de fumar e limitar o consumo de álcool. A nicotina provoca o espasmo dos vasos e aumenta drasticamente a tensão, e o álcool em grandes quantidades também contribui para o desenvolvimento da hipertensão. Todas estas medidas funcionam. Por vezes, nas fases iniciais da doença, apenas estas mudanças no estilo de vida são suficientes para normalizar a tensão sem precisar de medicação. Mas mesmo que já lhe tenha sido prescrita terapia medicamentosa, estas regras continuam a ser obrigatórias. Elas permitem aumentar a eficácia dos seus remédios e, possivelmente, reduzir as doses. E agora, o tema dos medicamentos. Muitos de nós mais velhos têm um medo tremendo da química e receiam ficar agarrados aos comprimidos. Isto é um mito, e um mito bastante perigoso. Os medicamentos atuais para a tensão arterial alta são o resultado de anos de estudo. São eficazes e, quando bem escolhidos pelo seu médico, são totalmente seguros. Eles não estragam o seu fígado ou rins. Muito pelo contrário, eles protegem estes órgãos vitais dos danos causados pela pressão arterial elevada. É crucial entender que, para a hipertensão, estes medicamentos devem ser tomados para a vida. A hipertensão é uma doença crônica. Não se cura com um único ciclo de tratamento, como se fosse uma gripe. Os comprimidos não tratam a causa da doença, mas sim controlam a sua manifestação principal, a pressão alta. Assim que parar de os tomar, a pressão volta a subir para os valores de risco e todo o processo destrutivo recomeça. Pense nisto como usar óculos para quem tem pouca visão. Ninguém espera usar os óculos só por um mês e ficar com a visão recuperada, certo? Usamo-los sempre para podermos ver bem. O mesmo acontece com os medicamentos para a tensão. O objetivo é tomá-los todos os dias para manter a pressão estável e proteger os seus vasos sanguíneos. É fundamental seguir rigorosamente a indicação do seu médico. Tomar a medicação à mesma hora, todos os dias, sem falhas. Nunca mude a dose ou suspenda o medicamento por conta própria, mesmo que se sinta bem e o seu tensiômetro mostre números normais. Se os seus números estão normais, não é um motivo para parar. É a prova de que o tratamento está a funcionar. Hoje em dia, existem várias classes de medicamentos para a tensão. O seu médico, combinando-os, pode encontrar um esquema eficaz praticamente para qualquer paciente. Se notar algum efeito secundário, não aguente e, acima de tudo, não o suspenda sozinho. Fale com o seu médico imediatamente, e ele irá substituir o medicamento por outro mais adequado. As opções da farmacologia moderna são vastíssimas, e encontrar o seu tratamento ideal é perfeitamente possível e necessário. Voltemos aos números por um momento. O que significam, afinal, 140 e 90? A tensão sistólica, ou a máxima, o 140, é a força com que o coração bombeia o sangue para as artérias, no momento em que se contrai. A tensão diastólica, ou a mínima, o 90, é a pressão que se mantém nos vasos sanguíneos enquanto o coração está a descansar entre os batimentos. Durante muito tempo, pensou-se que, para a população mais idosa, o mais perigoso era o aumento da pressão sistólica e que a mínima era menos relevante. No entanto, os dados mais recentes mostram que ambas as medições têm um valor preditivo próprio. Se qualquer um destes valores subir acima do normal,
aumenta drasticamente o risco de eventos cardiovasculares graves. Há uma condição especialmente traiçoeira, conhecida como hipertensão sistólica isolada. É quando o valor máximo está elevado, por exemplo, 160, mas o valor mínimo está dentro da normalidade, por exemplo, 80. Esta situação é muito comum na população mais velha e está associada a uma maior rigidez das artérias grandes, nomeadamente da aorta. Antigamente, desvalorizava-se isto, encarando-o como um sinal inevitável do envelhecimento. Mas hoje, sabemos que a hipertensão sistólica isolada é um preditor fortíssimo de AVC e infartes. Exige um tratamento tão ativo e rigoroso como a hipertensão comum. Portanto, quando olhar para o seu tensiômetro, lembre-se que ambos os valores são cruciais. Se pelo menos um deles estiver acima dos valores-alvo, tipicamente 130/80, isso é motivo para procurar o seu médico. Não se iluda a pensar. Pelo menos a mínima está boa. Essa lógica não se aplica. O seu sistema vascular é um só, e o impacto é sentido em ambos os momentos, tanto na contração como no relaxamento do coração. Subestimar a importância de apenas um dos indicadores é um erro fatal, que pode ter um custo altíssimo para a sua saúde. Vamos olhar para o lado psicológico da questão. Por que é que o mito de que ter a tensão alta é normal da idade é tão tentador e atrativo? É porque nos permite tirar o peso da responsabilidade dos ombros. Isto cria a ilusão de que controlamos a situação, mas na verdade, não controlamos nada. É muito difícil aceitar que temos uma doença crônica, potencialmente fatal, que exige ser controlada para o resto da vida e que precisamos de mudar os nossos hábitos. Isto exige coragem, disciplina e um certo esforço. É muito mais fácil acreditar que tudo isto é apenas o processo natural de envelhecimento e que não podemos fazer nada para o impedir. O que tiver de ser, será. Só vivo o tempo que Deus me der. Estas atitudes fatalistas são muito comuns, especialmente entre as pessoas da nossa idade. Servem como uma defesa psicológica contra uma verdade que nos incomoda. Mas esta defesa tem um custo muito alto. Paralisa a nossa vontade de agir. A pessoa deixa de medir a tensão, porque pensa: para que é que vou ficar chateado? Deixa de tomar os comprimidos, porque já não vai ajudar nada. Continua a comer o que sempre comeu e a levar uma vida sedentária, com a desculpa de que a minha idade já não vale a pena mudar. Isto é um caminho para o desastre. Um caminho direto para um AVC, um infarte, ou para uma velhice dependente e sem autonomia. Por isso, lutar contra a hipertensão é, acima de tudo, lutar contra os nossos próprios medos, preconceitos e a preguiça. É mudar a nossa forma de ver a vida. É assumir a responsabilidade pela nossa própria saúde. Tem de ser o seu próprio patrão no que toca à sua saúde. O médico é o seu consultor, o seu ajudante, mas o trabalho principal tem de ser feito por si. Controlar a tensão todos os dias, tomar a medicação regularmente, alimentar-se bem e mexer-se, tudo isto está nas suas mãos. E quando vir no seu diário de registro valores estáveis, como 125/75, não vai sentir-se fraco, mas sim orgulhoso e confiante no futuro. Vai perceber que é o senhor ou a senhora que está a controlar a doença, e não a doença a controlá-lo a si. Vamos imaginar dois cenários hipotéticos para o futuro de uma pessoa de 70 anos, que apresenta uma tensão arterial de 140/90. Cenário 1. A normalidade da idade. Esta pessoa acredita neste mito. Não mede a tensão regularmente, não toma a medicação de forma consistente, e pensa que uma ligeira tontura ou um zumbido nos ouvidos é normal, é da idade. Continua a viver exatamente como sempre fez. O que o espera? Durante 1, 2, talvez 5 anos, os seus vasos sanguíneos vão se degradando lentamente. Inicialmente, irá notar que se cansa mais depressa, com falta de ar ao subir, por exemplo, para o terceiro andar. Depois, a memória piora,
e a concentração torna-se mais difícil. Um dia, num belo dia, após um momento de estresse ou esforço físico, a tensão dispara para os 200. Chamada de emergência, hospital, diagnóstico, crise hipertensiva. Vão tratá-lo, controlar a situação aguda e mandá-lo para casa. Mas o problema de fundo não foi resolvido. E após algum tempo, talvez durante a noite ou de madrugada, acontece a catástrofe. Um AVC isquêmico, paralisia do lado direito do corpo, dificuldades na fala. A vida a partir daí é uma luta por cada passo, por cada movimento, uma dependência total dos seus familiares. A vida ativa chegou ao fim. Cenário 2. A abordagem consciente. Esta pessoa toma conhecimento de que 140/90 é, de facto, uma doença. Vai ao médico, faz exames, e é-lhe prescrita uma terapia adequada. Compra um bom tensiômetro e começa a manter um diário de medições. Muda os seus hábitos alimentares, começa a fazer mais exercício. Todos os dias toma 1 ou 2 pequenos comprimidos. A sua tensão mantém-se estável, nos 130/80. O que o espera? Continua a ter uma vida ativa. Passeia com os netos, vai para o campo, encontra-se com amigos, lê livros. O seu cérebro recebe fluxo sanguíneo suficiente, mantendo a mente lúcida e boa memória. O seu coração trabalha sem sobrecarga. Os seus rins cumprem a sua função corretamente. Sim, ele tem uma doença crônica, mas ela está sob controle total. Viverá mais 10, 15, 20 anos de vida plena e com qualidade. A diferença entre estes dois cenários é apenas conhecimento e uma simples ação diária. Não vale a pena abandonar este mito perigoso. É fundamental falarmos sobre o papel crucial dos familiares. Se tem pais, avós ou outros entes queridos mais velhos, o seu envolvimento no controlo da tensão arterial pode ser absolutamente decisivo. Infelizmente, os nossos idosos, por vezes, são um pouco teimosos. Não confiam totalmente nos médicos ou, pior, esquecem-se frequentemente de tomar a medicação prescrita. A sua missão não é ralhar com eles nem dar sermões, mas sim tornar-se o grande aliado deles. Ajude-os a compreender bem o que se passa. Se possível, veja este vídeo ao lado deles. Explique, com palavras muito simples, porque é vital monitorizar a tensão arterial. Compre-lhes um tensiômetro automático e prático, e ensine-os a usá-lo corretamente. Ajude-os a manter um diário de registro da tensão. Pode até ser algo leve, como um ritual diário ou um pequeno jogo. Certifique-se de que tomam os medicamentos prescritos pelo médico nas horas certas. Para este controlo, os piluleiros com compartimentos diários são extremamente úteis. Apoie-os nas mudanças de estilo de vida. Prepare refeições com menos sal, ou convide-os regularmente para caminhadas em conjunto. Acompanhe-os às consultas e ajude-os a fazer ao médico todas as perguntas que os incomodam. O seu apoio e a sua participação ativa são, sem dúvida, o fator mais poderoso para que os seus familiares sigam as recomendações e, consequentemente, vivam muito mais tempo e com qualidade. Muitas vezes, o idoso sente-se isolado na batalha contra a doença. Quando ele sente que se preocupa de facto, que está lá por ele, isso é uma injeção de força e motivação. Não desvalorize as queixas de saúde deles. E o ponto mais crucial de todos, nunca apoie o mito da tensão normal para a idade. Se ouvir a sua mãe ou avó dizerem que o médico disse que 14,9 é normal, não concorde. Explique, com carinho, mas com firmeza, que a ciência médica não para, e que hoje os padrões são outros. Quem sabe, pode ser exatamente o seu conselho, dado no momento certo e com conhecimento, a salvar a vida do seu familiar mais querido. Vamos abordar o aspecto financeiro. Algumas pessoas, especialmente os reformados, evitam o tratamento porque consideram que os medicamentos são caros. Isto é um erro, um mito. Em primeiro lugar, a saúde não tem preço. O custo do tratamento das consequências de um AVC, de um infarte
ou dos cuidados prolongados a um doente acamado é incomparavelmente maior do que o preço dos comprimidos para a tensão ou para o colesterol que precisa de tomar diariamente. A prevenção é sempre mais barata do que remediar a catástrofe. Em segundo lugar, hoje em dia, o mercado farmacêutico tem uma enorme oferta de medicamentos genéricos. Estes não são imitações, são equivalentes de qualidade dos medicamentos de marca original, produzidos após o fim da proteção da patente. Têm a mesma substância ativa, a mesma dosagem e a mesma eficácia, mas custam várias vezes menos. Na prática, para quase todos os medicamentos de marca mais caros, pode encontrar uma alternativa mais acessível, mas igualmente eficaz e de qualidade. Fale sobre isto com o seu médico. Peça-lhe uma receita que indique o nome da substância ativa, a Denominação Comum Internacional, DCI. Com essa receita, pode escolher na farmácia o medicamento que mais lhe convém em termos de preço. Além disso, muitos medicamentos para doenças cardiovasculares fazem parte das listas de medicamentos essenciais e os preços são regulados pelo Estado. E para quem tem direito a comparticipação ou isenção, podem ser mesmo gratuitos. Portanto, a questão financeira não deve ser um obstáculo ao tratamento. A inação, essa sim, sai muito mais cara. Não poupe na sua saúde. Investir no seu comprimido diário para a tensão é o melhor investimento que pode fazer na sua vida. É um investimento que lhe trará dividendos na forma de muitos anos de uma vida ativa e feliz. Devemos também falar sobre outros órgãos que sofrem com a hipertensão. Por exemplo, os olhos. A retina tem uma rede de vasos sanguíneos muito finos. A pressão alta constante danifica-os, causando hemorragias e edema do nervo óptico. Esta condição chama-se retinopatia hipertensiva. Nas fases iniciais, pode não apresentar sintomas, mas com o tempo, leva à deterioração progressiva da visão, podendo causar cegueira total. Uma consulta regular com o oftalmologista é essencial. Ao observar o fundo do olho, ele consegue ver o estado dos seus vasos sanguíneos. Isto é uma parte obrigatória do acompanhamento de qualquer pessoa com hipertensão. Outro alvo são as artérias periféricas, sobretudo as das pernas. A aterosclerose, agravada pela pressão alta, estreita a passagem nestes vasos. Isso causa uma circulação deficiente nos músculos das pernas. Surge um sintoma conhecido como claudicação intermitente. Ao caminhar, sente-se uma dor forte nas barrigas das pernas que obriga a pessoa a parar. Nos casos mais graves, pode levar ao desenvolvimento de gangrena e à necessidade de amputar o membro. Assim, a hipertensão é uma doença sistêmica. Ela não afeta apenas um órgão específico. Destrói todo o sistema vascular do corpo, da cabeça aos pés. Não há um único órgão, nem um único tecido, que não sofra com a circulação deficiente e a pressão constantemente excessiva. Portanto, ao controlar a sua tensão arterial, não está apenas a proteger o seu coração e o seu cérebro de um AVC ou de um enfarte. Está a proteger a sua visão, os seus rins e as suas pernas. Está a proteger o seu corpo inteiro. É uma proteção completa que lhe garante bem-estar geral e uma alta qualidade de vida por muitos anos. Muitas pessoas receiam que, ao começar a tomar comprimidos, fiquem obrigadas a fazê-lo para o resto da vida. E sim, isso é verdade. Mas por que é que isso nos haveria de assustar? Milhões de pessoas com diabetes tomam insulina ou medicamentos para o açúcar a vida inteira. Quem tem hipotiroidismo faz tratamento com hormonas da tiroide para sempre. Isto não lhes causa repulsa, porque compreendem que é essencial para continuarem a viver. Então, por que é que há tanta resistência em relação à medicação para a tensão arterial? Tomar o comprimido da tensão deveria ser uma parte tão natural e rotineira do seu dia, como é lavar os dentes. Não se esquece de lavar os dentes, porque sabe que isso previne as cáries. Da mesma forma, tomar o seu comprimido é a forma de prevenir um AVC,
um acidente vascular cerebral. Isto não é um sinal de fraqueza, é sim um sinal de maturidade, sabedoria e responsabilidade. A medicina moderna deu-nos uma oportunidade única, a de gerir a nossa saúde e evitar doenças graves. Rejeitar esta oportunidade, apenas por preconceito, é, no mínimo, irrazoável. Olhe para isto de outra perspectiva. O tratamento contínuo não é uma condenação. É o seu bilhete de acesso para uma vida longa, saudável e ativa. É o pequeno preço a pagar para ter a oportunidade de ver os seus netos e bisnetos a crescer, para poder viajar, dedicar-se aos seus hobbies e alegrar-se com cada novo dia. Será que 1 ou 2 comprimidos por dia são um preço assim tão alto a pagar por toda esta felicidade? Mude a sua atitude em relação ao tratamento. Não o encare como um fardo, mas sim como o seu aliado mais fiel na luta pela saúde e pela longevidade. Só assim verá como a sua vida se torna mais simples e mais tranquila, sabendo que a sua principal ameaça está sob controle total. Vamos lá falar um bocadinho sobre o impacto do stress. O stress é, de facto, um dos maiores inimigos da nossa tensão arterial. Quando estamos sob estresse, o nosso corpo liberta as hormonas adrenalina e noradrenalina. Elas fazem com que o coração acelere e os vasos sanguíneos fiquem mais apertados, mais contraídos. Esta é a tal reação fisiológica ancestral, o famoso lutar ou fugir, que era crucial para os nossos antepassados sobreviverem. O problema é que, no mundo moderno, o estresse é quase sempre crônico, puramente psicoemocional. Já não fugimos de tigres dentes de sabre, mas sim preocupamo-nos com as notícias, discutimos com a família, ou tememos o que o futuro nos reserva. E a reação do nosso corpo é exatamente a mesma. Esta sobrecarga emocional constante mantém o nosso sistema cardiovascular num estado de tensão crônica, o que inevitavelmente contribui para o desenvolvimento e agravamento da hipertensão. Isto é particularmente relevante para nós, os mais velhos, que muitas vezes sentimos solidão, ansiedade sobre a saúde e preocupação com a nossa situação financeira. Por isso, controlar o estresse é um pilar fundamental no controle da nossa tensão. O que é que podemos fazer? Primeiro, normalizar o sono. Uma boa noite de descanso é, sem dúvida, o melhor remédio natural contra o estresse. Em segundo lugar, técnicas de relaxamento, exercícios de respiração, meditação, ou até mesmo o relaxamento guiado. Saiba que apenas respirar profunda e lentamente durante 10 a 15 minutos por dia pode fazer maravilhas para diminuir a sua ansiedade e, claro, a sua tensão arterial. Terceiro, ocupar-se com atividades que lhe dão prazer e que o distraem dos pensamentos negativos. Os seus hobbies, conversar com pessoas que o fazem sentir-se bem, ouvir a sua música preferida ou passear ao ar livre. É crucial aprender a desviar a atenção das preocupações para algo mais positivo. É claro que não conseguimos eliminar o estresse por completo das nossas vidas, mas aprender a reagir de forma correta, não permitindo que ele destrua a nossa saúde, é uma meta perfeitamente alcançável e de extrema importância para qualquer pessoa, especialmente para quem vive com hipertensão. Vamos fazer um pequeno resumo dos mitos perigosos que desvendamos hoje sobre a tensão normal para a idade. Mito 1. 140/90 é a tensão normal para a minha idade. A verdade, este é o primeiro estágio de hipertensão e requer tratamento médico imediato. Mito 2. A tensão tem de subir à medida que envelhecemos. A verdade, num corpo saudável, a tensão arterial permanece estável durante toda a vida. Se a tensão sobe, isso é um sinal de doença vascular. Mito 3. O que importa é como me sinto, não os números. A verdade, a hipertensão é um assassino silencioso. Pode passar anos sem sintomas, destruindo o seu corpo por dentro. Deve guiar-se única e exclusivamente pelas leituras do seu aparelho de medição. O tensiômetro. Mito 4. Tenho a minha tensão de trabalho.
E se baixar, sinto-me mal. A verdade. Isso é um sintoma de que o seu cérebro se adaptou de forma patológica à tensão alta. O seu corpo precisa de ser reeducado progressivamente para viver com valores normais. Mito 5. É perigoso baixar muito a tensão em pessoas idosas. A verdade. Com uma abordagem médica correta e gradual, baixar a tensão para os níveis-alvo, abaixo de 130/80, não só é seguro, como é fundamental para a sua vida. O risco de não fazer nada é incomensuravelmente superior ao risco do tratamento. Mito 6. Os comprimidos para a tensão são química prejudicial. Prefiro tratar-me com ervas. A verdade. A eficácia e segurança dos medicamentos anti-hipertensores modernos são provadas em milhares de estudos. Nenhum remédio popular ou à base de ervas consegue garantir um controle fiável da tensão e proteger os seus órgãos vitais. Mito 7. Basta tomar umas caixas de comprimidos e fico curado. A verdade. A hipertensão é uma doença crônica que exige medicação contínua e, na maioria dos casos, para toda a vida. Grave bem estes pontos. Partilhe-os com os seus familiares e amigos. O conhecimento é a sua principal arma contra esta doença traiçoeira. Não permita que mitos antigos e perigosos controlem a sua vida e a sua saúde. É uma dúvida comum. Será que vale a pena tratar a tensão alta depois de já se ter tido um AVC ou um enfarte? Não será tarde demais? A resposta é clara. Não só vale a pena, como é absolutamente essencial. A prevenção secundária, ou seja, evitar que estas catástrofes se repitam, é uma das missões mais importantes da cardiologia. Se a pessoa já tem placas de aterosclerose nos vasos sanguíneos do coração ou do cérebro, isso significa que ela está num grupo de altíssimo risco. Para esta pessoa, controlar a tensão rigorosamente torna-se ainda mais importante do que para quem não tem esses problemas. A medicação escolhida corretamente depois de um enfarte ou AVC ajuda a estabilizar essas placas, a evitar que se rompam e formem coágulos, a melhorar a circulação para o órgão afetado e, crucialmente, a reduzir o risco de um novo evento em dezenas de pontos percentuais. Para estes doentes, os níveis de tensão arterial que queremos atingir, os valores-alvo, podem ser ainda mais rigorosos. Além disso, o tratamento deve incluir obrigatoriamente outros tipos de medicamentos, como as estatinas, para baixar o colesterol, e os antiagregantes plaquetários, para ajudar a diluir o sangue. Este é um trabalho em equipa e de grande complexidade, focado em travar a progressão da doença e impedir uma nova tragédia. Por isso, se você ou um familiar próximo sofreu uma catástrofe cardiovascular, isto não é motivo para desistir. Pelo contrário, é o estímulo mais forte que pode ter para cuidar da sua saúde com toda a seriedade. A sua vida após um enfarte ou um AVC depende diretamente da forma como controla a sua tensão e segue as indicações médicas. Este é o seu segundo chance, e não o pode desperdiçar. Vamos falar de outro erro muito comum, especialmente na nossa idade: a automedicação. É quando uma pessoa ouve um conselho da vizinha, vê uma publicidade na televisão e decide começar a tomar por conta própria um medicamento para a tensão. Este medicamento ajudou a minha vizinha, então também me vai ajudar a mim. Atenção! Este é um caminho extremamente perigoso. Primeiro, não existe uma pílula milagrosa ou universal que sirva para controlar a tensão de toda a gente. Escolher o tratamento certo é um processo rigorosamente individualizado. O médico tem de analisar a sua idade, se tem outras doenças, como diabetes, problemas renais ou doença isquêmica do coração, o seu nível de colesterol e todos os resultados dos seus exames. O medicamento que é perfeito para um pode não fazer efeito nenhum ou até ser prejudicial para si. Segundo, a dose certa é crucial. Só o médico consegue determinar qual é a dosagem exata de que precisa
e como a deve ir ajustando ao longo do tratamento. Terceiro, os medicamentos atuam de maneiras diferentes, e muitas vezes é preciso combinar 2 ou mesmo 3 de grupos distintos para conseguir controlar a tensão. Só um especialista consegue montar este esquema de tratamento de forma correta. Na melhor das hipóteses, tentar tratar-se a si próprio é ineficaz e só vai perder tempo precioso enquanto a doença continua a progredir. Na pior das hipóteses, pode causar danos irreparáveis à sua saúde. Por exemplo, há medicamentos que são proibidos se tiver determinados problemas nos rins ou no coração, e tomá-los pode levar a complicações gravíssimas. Por isso, lembre-se bem, a única pessoa que lhe deve receitar medicamentos para a hipertensão é o seu médico assistente. Não confie em conselhos de vizinhos ou de pessoas sem competência. A sua saúde é um bem demasiado valioso para que ande a fazer experiências arriscadas. Um aspecto crucial que não podemos deixar de mencionar é a combinação da hipertensão, ou tensão alta, com a diabetes. É uma união perigosa e muitas vezes fatal, que multiplica drasticamente o risco de todas as complicações cardiovasculares. Tanto a diabetes como a tensão alta atacam o mesmo alvo: os nossos vasos sanguíneos. A diabetes danifica a parede interna dos vasos, o endotélio, tornando-a vulnerável à acumulação de colesterol. A tensão alta, por sua vez, agrava todo o quadro, acelerando o crescimento das placas ateroscleróticas. Juntas, elas agem como 2 cúmplices, destruindo o seu organismo com uma força redobrada. Por isso, para quem tem diabetes, controlar a tensão arterial é de importância primordial. Os níveis que temos de atingir são ainda mais rigorosos. Se para um idoso, sem outras patologias, uma tensão de 135/85, 135/85, ainda pode ser considerada aceitável, para um diabético, estes valores são muito, muito altos. O objetivo para si é uma tensão de 130/80, 130/80 ou menos, e no limite, até mais baixa, desde que o seu corpo tolere bem essa descida. Adicionalmente, no tratamento da tensão alta em doentes diabéticos, damos preferência a certas classes de medicamentos, como os inibidores da ECA e os sartanos. Estes fármacos não só baixam a tensão, como também oferecem uma proteção extra aos rins, que são os primeiros órgãos a sofrer com a diabetes. Se o senhor ou os seus familiares tiverem ambas as condições, a tensão alta e a diabetes, precisam de ter a noção clara de que estão num grupo de risco extremamente elevado. Para vocês, controlar a tensão, o açúcar no sangue e o colesterol é literalmente uma questão de vida ou de morte. Não há cá lugar para compromissos, nem para normas de idade. Só um controlo rigoroso e constante, juntamente com o cumprimento escrupuloso de todas as indicações do seu médico, é que o podem salvar de consequências fatais. Para terminar este assunto tão importante, é fundamental voltarmos a frisar: envelhecer não é, de forma alguma, uma doença. É verdade que, com a idade, o nosso organismo passa por certas transformações. A elasticidade dos tecidos diminui, os processos metabólicos ficam mais lentos, mas isso não significa de todo que devamos resignar-nos à doença e encará-la como algo normal. Ter a tensão arterial alta não é um mero pormenor da idade avançada. É uma patologia que pode e deve ser tratada, independentemente dos anos que tenhamos. A medicina moderna oferece-nos todas as ferramentas para vivermos uma vida longa, ativa e, acima de tudo, saudável, mantendo a lucidez e o vigor físico até a idade mais avançada. A chave para alcançarmos isto é a prevenção e o tratamento atempado de doenças crônicas, sendo a mais importante delas a hipertensão arterial. Quando abandonamos o perigoso mito de que existe uma tensão normal para a idade, estamos a dar o passo mais crucial neste percurso. Está a pegar nas rédeas da sua saúde.
está a dar a si mesmo a oportunidade de ter décadas de vida com qualidade, sem ser prejudicado pelas graves consequências da inação. Não perca esta oportunidade. A sua vida e o seu futuro dependem das decisões que tomar hoje. E que uma dessas decisões seja a certeza inabalável. 140/90 não é uma tensão normal. É um sinal de alarme que não pode ser ignorado. É um apelo à ação. E se decidir agir, irá certamente vencer. Vamos rever os passos essenciais. Aqui está um algoritmo simples e prático para quem já passou dos 65 anos. Passo 1. Compre um aparelho de medição de tensão arterial automático, com a braçadeira de colocar no braço, no bíceps. Evite os modelos de pulso, pois tendem a ser menos fiáveis em pessoas idosas. Passo 2. Comece a registrar a sua tensão. Meça 2 vezes por dia, de manhã e à noite, num ambiente calmo e seguindo sempre as regras corretas. Anote todos os resultados. Faça isto, pelo menos durante 2 semanas seguidas. Passo 3. Analise os seus resultados. Se a média da sua tensão arterial for consistentemente superior a 135/85, é motivo para consultar o seu médico. Se os valores ultrapassarem os 140/90, marque uma consulta de urgência. Passo 4. Encontre um bom cardiologista ou clínico geral. Peça referências a amigos, veja opiniões online. Quando for à consulta, leve consigo o diário da tensão já preenchido. Passo 5. Siga rigorosamente todas as indicações médicas. Faça os exames necessários e comece a tomar a medicação prescrita. Nunca se automedique e, acima de tudo, não ouça conselhos de curiosos ou leigos. Passo 6. Mude o seu estilo de vida. Reduza drasticamente o consumo de sal. Comece a fazer mais exercício físico. Controle o peso e abandone os maus hábitos. Passo 7. Continue a monitorizar a tensão regularmente e visite o médico para ajustar o tratamento. O seu objetivo é manter a pressão estável em 130/80. Este algoritmo simples é o seu mapa para uma longevidade saudável. Siga-o à risca e evitará a maioria dos riscos e complicações associados à hipertensão. Por fim, vamos imaginar que os nossos vasos sanguíneos são como as estradas de uma grande cidade. Quando a sua tensão arterial está normal, 120/80, estamos a falar de avenidas largas, livres e com o asfalto perfeito. Os carros, que transportam o oxigênio, circulam depressa, sem engarrafamentos, e entregam tudo o que é preciso em cada bairro, ou seja, em cada órgão. A cidade prospera. Mas atenção a 140/90, já não são avenidas. São ruas estreitas, cheias de buracos e desníveis, com engarrafamentos constantes. Os carros circulam devagar, esforçando-se para chegar ao destino. Certos bairros da cidade começam a sofrer com a falta de abastecimento, e rapidamente os problemas aparecem. E uma crise hipertensiva, isso é um acidente grave, que paralisa completamente o trânsito na principal autoestrada. A cidade entra em colapso. O senhor ou a senhora quereriam viver numa cidade com estradas assim tão más? Claro que não. E o seu corpo, da mesma forma, não quer viver com vasos sanguíneos doentes e degradados. Cuidar da sua tensão arterial é como fazer a manutenção da infraestrutura de estradas do seu mundo interior. É uma reparação geral, que evita acidentes e garante que todos os sistemas vitais funcionem sem interrupções. Não deixe que as suas estradas internas se transformem em caminhos intransitáveis. Mantenha-os em estado impecável, e o seu corpo-cidade irá servi-lo fielmente por longos e bons anos. Esta imagem talvez o ajude a entender e a recordar melhor por que é que lutar contra a tensão 140/90 não é um capricho dos médicos, mas sim uma necessidade urgente para a sua sobrevivência e bem-estar. Para fazermos um balanço, hoje, juntos, conseguimos desmistificar um dos mitos mais perigosos e enraizados na área da saúde.
Fica claro que ter 140/90, seja aos 70, 80 ou até 90 anos, não pode ser encarado como a tensão normal da idade. Isto é uma doença chamada hipertensão arterial. É um assassino silencioso e implacável que, ano após ano, destrói os vossos vasos, desgasta o coração, rouba o oxigênio ao cérebro e envenena os rins. A verdade é que os dados científicos atuais e as recomendações clínicas são unânimes. Para a maioria das pessoas mais velhas, o alvo seguro e desejável é manter a tensão abaixo de 130/80. E atenção, alcançar este objetivo é absolutamente possível, desde que haja uma abordagem médica adequada e mudanças no estilo de vida. Não permitam que crenças ultrapassadas ou uma falsa sensação de conforto vos roubem anos de vida ativa e plena. Lembrem-se, a vossa saúde está nas vossas mãos. Não ignorem os sinais que o corpo vos dá. Meçam a vossa tensão arterial com regularidade, anotem os valores num diário e tornem-se parceiros ativos do vosso médico na luta por uma vida longa e saudável. Muito obrigado por terem assistido a este vídeo tão importante até ao fim. Se acham que foi útil, por favor, deixem o vosso gosto, o vosso like e subscrevam o nosso canal para não perderem outras desmistificações de mitos de saúde. E não se esqueçam de partilhar este vídeo com os vossos pais, avós e familiares. Quem sabe se não lhes estarão a salvar a vida. E agora, uma pergunta para vocês. Algum de vocês ou dos vossos familiares se deparou com este mito da tensão normal da idade? O que é que o vosso médico vos disse? Partilhem a vossa história nos comentários. Vamos debater isto em conjunto. A vossa experiência pode ser muito valiosa para outras pessoas.